Fala galera, tudo beleza aí com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam todos muito bem. E aqui logo de cara, para a gente poder quebrar o gelo do vídeo, eu quero dizer que para manutenção de bicicletas, você tem que ter na cabeça que existem dois grupos de ferramentas. As ferramentas de uso geral de um lado e as ferramentas de uso específico do outro. E eu recebo muitas dúvidas desse tipo aqui, ó. Eu tenho uma bicicleta da marca Soul, modelo tal, e eu queria saber qual que é a ferramenta específica para eu retirar o pé de vela dela, por exemplo. Ou então, uma outra coisa que acontece muito também é assim, eu tenho uma roda Vezan Extreme ou uma Vezan Everest XC, por exemplo. Quais as ferramentas que eu preciso comprar para fazer a revisão completa dessas rodas? E aí, para responder a essas duas perguntas, ou qualquer outra pergunta que você possa ter de dúvida em relação a que ferramenta que você precisa para tal coisa dentro do quesito manutenção de bicicletas, eu vou te ensinar um guia de como fazer boas escolhas, como entender o que tem por trás da tua bicicleta e acertar na hora de comprar o seu kit de ferramenta para fazer manutenção. E aí, como eu falei lá no começo, a gente tem dois grupos de ferramentas diferentes. De um lado, as ferramentas de uso geral, e aí aqui vão entrar os alicates, as chaves de fenda, o conjunto de chave Allen, entre outras coisas. E também uma última ferramenta que entra nesse pacotão de uso geral é um alinhador de gancheira. Bom, mas são só essas ferramentas que você falou que são as de uso geral? Na realidade não, mas são as principais. E por que eu estou falando só das principais? Porque quem vai definir qual é o conjunto de ferramentas específico que você vai comprar é você. Eu não vou definir nada, eu não tenho uma regra mágica que resolve todos os problemas. Mas eu posso te ensinar um caminho mais simples, um caminho mais fácil, um método para que você escolha direitinho. Se por um lado a gente tem as ferramentas de uso geral, no outro a gente tem as ferramentas de uso específico. E aqui vem os extratores de rolamento, os extratores de movimento central, as prensas de rolamento, os extratores de caixa de direção, as ferramentas específicas para tirar o teu cassete ou a tua catraca. E é normalmente aqui que as pessoas começam a se confundir. Na hora de comprar ferramentas de uso geral, as pessoas tendem a ter uma afinidade com essas ferramentas. Elas pelo menos já viram essas ferramentas pelo menos uma vez. Agora as de uso específico, elas não sabem quais são as diferenças na prática. Isso acontece primeiro porque você nunca viu, e tudo bem você nunca ter visto essa ferramenta, e segundo porque existe uma infinidade de modelos. Por exemplo, não existe só um modelo de movimento central, são 3, 4, 5 tipos principais que você tem. Para cada tipo você acaba usando um tipo de ferramenta. Um outro exemplo também são as rodas. Vamos supor que você tem dois grandes grupos aqui, ó, as esferadas e as rolamentadas. Porém, em cada um desses grupos tem uma infinidade de modelos que você pode usar ferramentas até parecidas, mas nunca iguais. E é por isso que existe uma dificuldade de saber qual é a ferramenta certa. E aí muitas vezes você vai no intuito de comprar aquilo que teu amigo tem, você compra e não serve na tua bicicleta. E aí uma coisa importante, não é porque uma pessoa comprou a ferramenta que você tem que comprar também. Você precisa entender o que tem por trás da tua bicicleta para saber que tipo de ferramenta você tem. E aí você pode fazer um ajuste também nesse momento. Eu quero comprar uma ferramenta top de linha ou uma base de linha. Não tem problema, né? A gente precisa entender para que aquela ferramenta foi feita. Essa daqui, da base da linha, ela provavelmente não aguenta muito desaforo, vamos chamar assim. Então você tem que usar ela com um pouco mais de regras, um pouco mais de cuidados. Mas para um uso robista, ou como eu digo para a galera sempre, um uso semi-profissional, ela vai durar bastante. Agora, se você tem uma pancada de serviço e trabalha profissionalmente com isso, talvez a top de linha faça mais sentido. Você não precisa investir um caminhão de dinheiro nisso, mas você precisa investir o dinheiro no local certo, na ferramenta certa para a tua bike. E aqui uma coisa muito importante, que é uma mudança de raciocínio que você pode fazer e que vai te ajudar daqui para frente. Na hora de você comprar a ferramenta, ao invés de você comprar a maior quantidade de ferramentas possível, que atenda a maior quantidade de bicicletas possível, e gastar uma grana, você vai entender o que sua bicicleta precisa, mapear numa lista, e eu vou te ensinar a fazer essa lista, e aí você compra as ferramentas específicas para a tua bike. Pô, mas e se eu quiser fazer uma manutenção numa bike de um colega, ou se eu quiser trabalhar com isso? Aí você vai
aumentando a sua gama de ferramenta, como a gente sempre fala por aqui. Agora que você já conhece as ferramentas de uso geral e as ferramentas de uso específico, mesmo que seja superficialmente, eu e você precisamos bolar um plano para a gente fazer boas escolhas. E a boa notícia é que o plano já está bolado. Todos esses anos que eu passei quebrando a cabeça, eu vou sempre tentando encurtar o caminho na hora de passar o conhecimento para vocês. Então eu tenho um plano bolado. Não quer dizer que você precise seguir exatamente esse plano. Eu só estou te falando que um meio do caminho que eu achei, um corte de caminho que eu achei, foi esse que eu quero dividir com vocês agora. Para você aí ser assertivo na hora da escolha das ferramentas, você vai precisar entender que existem 3 etapas por trás da escolha. Normalmente as pessoas vão lá e simplesmente cumprem a última, que é a compra da ferramenta, mas esquecem as 2 anteriores. Então, qual que é a primeira etapa dessa parada? A primeira etapa é você observar a tua bicicleta. Olhando, você já consegue distinguir que tipo de ferramenta você precisa. Ah, mas eu não tenho facilidade com isso. Fica tranquilo, a gente vai usar essa bike de exemplo e eu vou te mostrar como é que você pode facilitar o teu entendimento, beleza? Uma vez que você já observou e já tem uma ideia do que precisa, você vai poder confrontar informações. Então você vai validar a tua escolha. Como é que você faz isso? Se você tem uma bicicleta antiga como essa, vai ser mais difícil. Mas se você tem uma bicicleta atual, você pode simplesmente entrar no site do fabricante, entrar na ficha técnica e verificar o que ela está falando. Ah, vamos supor, um exemplo. Ah, o meu movimento central é um press fit da linha Shimano. Ok, beleza. Identifiquei isso no visual. Vou lá no site. Ah, press fit modelo XYZ da Shimano. Ótimo, beleza, validou. A partir do momento que você está nessa etapa, na segunda etapa, né, porque a gente já observou, a gente já validou, a gente pode então cotar e comprar a ferramenta específica. Beleza? Precisa ficar claro que toda decisão que você for tomar precisa passar pelas 3 etapas. Observação, a gente vai deliberar ou validar aquilo que a gente observou e aí depois a gente vai realmente comprar. E como é que é isso na prática? Como é que a gente faz isso na prática? A primeira coisa que você tem que ter noção é que você vai dividir a bicicleta em 5 sistemas menores. Quando a gente olha o todo, a bicicleta como um todo lá atrás, fica mais difícil de observar os detalhes. Dividindo em 5 sistemas menores, você consegue dar um zoom, como se fosse olhar numa lupa e ver mais de perto, e aí sim observar de uma maneira mais bacana. E aí os 5 sistemas que a gente vai dividir a nossa bicicleta são transmissão, movimento de direção, movimento central, cubo de roda e por último, quadro e cockpit. E a partir daí você vai pegar, por exemplo, a caixa de direção e você vai se questionar qual o modelo de caixa de direção que equipa a minha bicicleta. E aí o que você faz? Olha para a tua bicicleta e vê o que ela te mostra. É um sistema de tubos largos ou um sistema de tubos estreitos? Tem rosca ou não tem? É integrado ou é semi-integrado? Ou é 100% externo? Vamos supor que eu fui lá na minha bicicleta, observei e ela não tem rosca, tá? Ela é larga e ela tem um sistema semi-integrado. Então, eu concluí que ela tem uma caixa de direção, um movimento de direção do tipo Mega Over, tá certo? Sem roscas e semi-integrado. Então, o que eu preciso para dar os primeiros passos na manutenção? Simplesmente para pôr a mão na minha caixa de direção que tem essa especificação. Eu vou precisar de alens 4 e 5 milímetros para mexer no guidão e tirar o eliminador de folga. Depois que eu mexi, eu vou olhar ali dentro e vou entender que eu preciso de um extrator de pista de caixa de direção e de uma prensa para colocá-la de volta. Além disso, eu vou precisar de uma chave de fenda para retirar a pista interna que vai no tubo, na espiga da suspensão ou do garfo. E da mesma forma, eu vou precisar, para colocar essa parte interna do rolamento que vai na espiga da minha suspensão ou do meu garfo, uma porca de 1 polegada. Existem ferramentas específicas, mas custa caro e quebra. Então eu prefiro usar uma porca de 1 polegada. Em resumo, eu vou precisar de uma prensa de caixa de direção, de um extrator de uma caixa de direção, allen 4, allen 5, uma fenda para retirar a minha pista interna do rolamento inferior que vai na espiga da minha suspensão ou do meu garfo e de uma porca de 1 polegada para a gente instalar essa pista interna também. Então a gente tem 6 ferramentas aqui. Esse é o meu cenário ideal. Só que aí a gente precisa também ser realista e fazer alguns ajustes. Por exemplo, a prensa e o extrator custam caro. E sinceramente, pelo tanto que você vai usar, você não precisa investir num equipamento caro desse.
Então, vamos fazer o seguinte, eu posso garantir para você, pode riscar esses dois equipamentos da tua lista. Para instalar uma pista de caixa de direção, você pode usar simplesmente um martelinho de borracha. Ou então, se você não tiver um martelinho de borracha, você pode simplesmente colocar um toquinho de madeira e bater com o seu martelo normal. Com calma, você vai conseguir instalar numa boa. Demora um pouco mais, mas custa muito menos. E na hora de você extrair a tua pista, uma vez que você vai extrair a pista é porque ela não está mais boa, ela não está legal, você vai instalar outra, você pode simplesmente retirar ela com uma chave de fenda. Apoia a chave de fenda, bate com o teu martelo e já era, tá bom? Então você não necessariamente precisa dessas duas ferramentas que custam o olho da cara e são de uso muito específico. E aí, para finalizar essa novela toda, o que a gente precisa? Allen 4 e 5, então a gente tem as duas primeiras ferramentas. A fenda para retirar a pista interna e a porca de 1 polegada para você instalar a pista interna. Show! Você fez isso para um dos 5 sistemas que a gente dividiu a bike. Você vai fazer isso para todos os sistemas. Uma vez que você faz isso para todos os sistemas da tua bicicleta, aí você tem um resultado assertivo daquilo que você precisa. A gente vai fazer isso de uma forma mais dinâmica usando essa bicicleta aqui. Eu vou passar por todos os sistemas que eu dividi com você e a gente vai observar e saber o que precisa. No final disso tudo, eu fiz uma lista, eu preparei uma lista e vou mostrar para vocês quantas ferramentas são necessárias. E aí a gente vai ver também que existem ferramentas repetidas que a gente usa mais de uma vez em mais de um local em vários sistemas, tá bom? Então bora lá para a prática. Se eu for observar a minha caixa de direção, o meu movimento de direção, ele está instalado aqui. E aí o que eu preciso para acessar esse cara? Aqui dentro tem uma Allen 6mm que vai soltar essa espiga de dentro do tubo da minha suspensão. Então logo de cara eu preciso de uma Allen 6mm. Para eu fazer a remoção do sistema de caixa em si, eu preciso de um grifinho ou de uma chave regulável, tá certo? Então eu preciso basicamente de uma Allen 6mm, de um grifinho, de uma chave regulável, de uma chave de fenda para eu retirar a parte interna que fica na espiga da minha suspensão e acabou. Quando eu venho aqui para o meu movimento central, na hora que eu bato o olho nele, eu vejo que eles são 3 peças. Eu tenho um braço aqui, o movimento central instalado aqui dentro do meu quadro e um braço do lado de lá. Então, o que eu posso concluir a partir daqui? Que é um movimento central do tipo cartucho. Legal. Só que ele é um ponta quadrada, ou ele é um octalink, ou ele é um qualquer outra coisa. Quando você tiver mais familiarizado, você vai bater o olho e vai saber. Mas se você ainda não tem a manha, eu vou te dar 2 formas de você entender o que está acontecendo. Uma delas é menos assertiva do que a outra, que é essa primeira que eu vou te ensinar. Se você olha aqui, e aqui tem um parafuso sextavado ao invés de um Allen, muito provavelmente a gente está falando de um movimento central de ponta quadrada. E aí uma outra forma é você olhar pelo lado de cá, pelo lado esquerdo do teu pé de vela, o lado contrário ao lado das coroas, e olhar onde o pé de vela encaixa no eixo. Na hora que você vê que o pé de vela encaixa no eixo e ele tem as faces quadradas, ele é um ponta quadrada. Se ele tem um eixo mais largo e ele tem uns ressaltos que ele é encaixado, ele provavelmente é um octalink. Fica um pouco mais difícil caso você vá para sistemas SRAM ou para sistemas Truvative, mas estão muito em desuso. E uma outra coisa também que é importante, 80%, 85% até eu diria, das bicicletas de entrada ou das bikes mais antigas usam o movimento central do tipo cartucho com ponta quadrada. Então para desmontar esse pé de vela e esse movimento central, eu preciso de um bit 14mm com uma catraca, ou então eu posso usar uma L 14mm também, não tem problema. Aí eu preciso de um extrator de pé de vela, tá certo? Para eu retirar esses braços. Depois eu preciso de um extrator do movimento central do tipo cartucho. Então são essas 3 ou 4 ferramentas que a gente precisa usar para desmontar e fazer as manutenções necessárias nesse movimento central dessa calóizinha Aspen. Próximo grupo que a gente vai falar são os cubos de roda, tanto dianteiro quanto traseiro. E aí, na hora que eu bato o olho aqui, eu já sei que ele é um sistema de esferas. E ele é um cubo Shimano. O cubo Shimano ele tem algumas padronizações, eu vou chamar de padronizações. Para a gente desmontar esse cubo, o que a gente vai precisar? Tirar essa roda, basicamente, é bem simples. A gente vai tirar essa roda, vai prender ela na morsa aqui, vai ter uma porca e uma contraporca. A porca é o cone tem 13mm
E aí a minha contraporca, que é a minha porca de aperto, na realidade, ela é uma 17 milímetros. Então eu preciso de duas chaves aqui. E eu vou falar também para você que você vai precisar de uma chave de fenda para retirar as esferas lá de dentro, para retirar um guarda-pó, só para facilitar o teu trabalho. E aqui na traseira a gente tem um sistema muito parecido com a frente, só que aí a gente tem um adicional, que é o sistema de transmissão, que faz toda a potência da tua perna e parar no chão, beleza? Aqui no caso a gente tem um sistema de free hub com cassete, poderia ser catraca, mas aqui é cassete. Então eu preciso de uma ferramenta para extrair, para retirar a porca do meu cassete. Além disso, eu preciso de uma ferramenta de corrente aqui, ó, para segurar o meu cassete, senão eu vou tentar girar a porca e o cassete vai ficar girando. Da mesma forma, ali dentro a gente vai precisar de uma chave de cone e de uma chave fixa para poder montar e desmontar esse cubo, fazer as manutenções que esse cubo precisa. Então, basicamente, você vai precisar de uma chave fixa combinada, que seja alguma coisa desse tipo, 17, as chaves de cone 13 para cá, 14 para cá, eu imagino que esse eixo já tenha sido trocado, por isso que o padrão é diferente, o extrator de cassete, a ferramenta para segurar o cassete e também aquela fendinha que eu falei para você, que vai te ajudar tanto nesse cubo quanto nesse. E aí a gente pode partir para o sistema de transmissão. Não esqueça que o sistema de transmissão começa aqui no trocador e vai até aqui atrás. Às vezes a gente está olhando só aqui, ó, e esquece que tem trocador, tem manete de freio e etc. O que a gente precisa? Vamos varrer de trás para frente. Eu preciso de uma ferramenta para apertar e soltar o meu cabo de aço. No caso aqui, é uma chave fixa, uma chave combinada de 9 milímetros. Eu preciso de uma ferramenta para instalar e retirar o meu câmbio, que no caso aqui é uma Allen 5 milímetros. Ótimo, venho para cá para frente, aqui já está tudo certinho. Na frente, eu também tenho uma chave 9 milímetros aqui, uma fixa ou uma combinada, para tensionar o meu cabo. E aqui para instalação também é a abraçadeira aqui, também é um 9 milímetros. Para os ajustes de alta e baixa, eu tenho Phillips aqui e Phillips aqui. Legal? E aí a gente vem para cá. Os meus trocadores são como? Meus trocadores são presos com chave Phillips. E aí, basicamente acabou. Quer adicionar mais alguma ferramenta no teu grupo de transmissão aqui? Você pode colocar um alicatinho de bico para a hora que você precisar manobrar teu cabo ou fazer a substituição do teu cabo. Vai facilitar bastante, principalmente se você tem esse sistema aqui, ó, de grip shift ao invés de gatilho. Tá legal? E aí, para a gente finalizar, então, a gente sobrou com quadro e cockpit. João, cadê freio? Eu trato o freio como parte do quadro e do cockpit. A gente precisa de uma ferramenta para soltar esse pedal. Normalmente é uma chave 14. Só que uma chave 14 normal, ela é grossa demais. Então a chave de pedal é um pouquinho mais estreita para que você tenha um pouco mais de movimento na hora de você fazer a retirada desse pedal. Legal. Tirei o meu pedal, o que falta? Olha aqui. No caso desse selim, é uma chave fixa de 13 milímetros, tá bem? Aqui na frente, quando a gente vai falar de manete de freio, aqui é uma 5 milímetros, uma Allen 5 milímetros. No guidão, como a gente já falou, 6 milímetros, mas se eu quiser mexer nessa mesa, é uma 6 milímetros aqui por baixo também. E aqui, no final, para instalar os meus cabos de freio aqui nessa bicicleta, tanto aqui quanto aqui, e os meus pontos de fixação, é uma chave fixa de 10 milímetros. O primeiro passo, o da observação, está concluído e vou falar que foi concluído com bastante sucesso. Por se tratar de uma bike mais antiguinha, a gente não consegue confrontar as informações observadas com um manual, com uma ficha técnica. Então a segunda etapa do nosso processo a gente está pulando, mas é muito bom que você faça isso, tá bom? Confronte, depois que você tem tudo na mão, confronta com os dados técnicos do site da tua bicicleta, do fabricante da tua bike. Você viu que dá um pouquinho de trabalho, né? Mas é um trabalho para depois você ficar de boa fazendo os seus serviços todos. Eu vou mostrar todas essas ferramentas que eu falei para vocês numa lista agora. Quando a gente chega para olhar a lista, para observar aqui que eu dividi exatamente naqueles 5 sistemas e eu listei todas essas ferramentas. Então a gente tem para a caixa de direção Allen 6, a chave ajustável, e a fenda larga. Para o movimento central, BIT 14 ou a L14, como eu falei, extrator do pé de vela, extrator do movimento central do tipo cartucho. Para os cubos, combinada ou fixa de 17 milímetros, cone 13 e 14, visto que o 14 milímetros não é uma medida padrão.
uma chave de fenda, um extrator do cassete e a chave de corrente para você segurar o teu cassete na hora de remover ele do cubo. Quando a gente vem para a transmissão aqui, a gente precisa de uma combinada ou de uma fixa 9mm, tanto para os cabos, no caso dessa bicicleta, para os cabos, quanto para a abraçadeira do câmbio dianteiro. Uma Phillips para os ajustes de superior e inferior, Allen 5, um alicatinho de corte e, se quiser, um alicatinho de bico também para você fazer a instalação do teu cabo ali no grip shift. Por último, quadro e cockpit, a gente precisa da chave de pedal, chave 13, Allen 5, 6 e a chave 10mm fixa ou combinada, alguma coisa do tipo. Veja que tem alguns asteriscos aqui, né? São as ferramentas que se repetem. Então, basicamente, quando a gente for comprar as nossas ferramentas, para essa bicicleta, ferramentas Aspen, para essa Caloi Aspen, é esse conjunto aqui. Pode parecer óbvio demais, mas para muita gente não é. Precisa ficar claro que existe um match que você precisa fazer entre as ferramentas e o que tua bike precisa. Não adianta você ter um conjunto de ferramenta nada a ver e a bike está necessitando de outras coisas. E sinceramente, quem nunca comprou uma ferramenta errada para a bike, que atire a primeira pedra. Uma dica que eu acho super legal, que ninguém me falou, mas que eu acho que é super bacana, é que assim, se você ainda está estudando fazer as manutenções, como fazê-las de uma forma eficiente, bacana, se você ainda não tem coragem de chegar e meter na chave na bicicleta, você não vai comprar esse kit de ferramentas aqui, não precisa comprar tudo de uma vez. Escolhe um sistema, caixa de direção, vou me aventurar na caixa de direção. Compra essas 3 aqui, ó. Mexe na caixa de direção, aprendeu? Agora eu quero ir para movimento central. Vai lá, compra essas ferramentas. Você não precisa ter todas as ferramentas para depois o aprendizado vir subindo. Você pode fazer essas coisas crescerem juntas, tá bem? Isso é muito legal, porque aí você pode entender se você realmente quer meter a mão na tua bicicleta ou não. Um passo de cada vez. Vocês estão cansados de me ver falar de que é um passo de cada vez. E não tem outra alternativa a não ser um passo de cada vez. Eu sinceramente espero que esse vídeo tenha sido muito esclarecedor. Inclusive, isso vem de alguma dúvida que alguém me manda nos comentários. Então, por favor, comenta aqui embaixo se você tem dúvidas, se você tem dúvidas sobre outros assuntos que não ferramentas. Pode deixar aqui embaixo. Todos os comentários que eu leio, eu tento responder. E se eu não consigo responder é porque está faltando tempo, mas eu demoro um pouquinho e respondo. Eu não deixo ninguém no vácuo. E uso também essa seção de comentários para que eu consiga construir conteúdo que seja relevante para você, beleza? Então usa e abusa aí dos comentários, que eu tô sempre de olho e os conteúdos são todos para vocês. É melhor que eu faça da melhor forma possível, tá bom? A gente se encontra numa próxima e até mais, valeu! E aqui, depois de todo esse trabalho que a gente fez, a gente tem todas as ferramentas que são necessárias para que a gente consiga mexer nessa nenê aqui.